Boa noite, último culto de 2025. Que ano, gente? Que ano, onde o Senhor fez grandes coisas. Quantos aqui se sentem amados por Deus esse ano, cuidados por Deus, protegidos por Deus, amém? Você viu Deus agindo em seu favor esse ano? Nós vimos, glória a Deus por isso. Como somos gratos por tudo que o Senhor fez em 2025, por cada pessoa que Ele acrescentou. E eu fiz questão de pregar nesse último culto algo que tem queimado no meu coração. Eu gosto muito de ministrar para vocês aquilo que o Espírito Santo tem falado e trabalhado dentro de mim, aquilo que tem feito sentido para mim. E eu confesso para vocês que está difícil, que eu estou com uma tosse horrorosa, mas eu vou dar conta em nome de Jesus, amém? E orando um dia, sabe aquele dia que você chega diante de Deus e você olha, muitas coisas deram certo, mas normalmente o seu coração tem dias que se apega em algumas coisas que não deram certo, né? Aquele projeto, aquele sonho, aquele desejo, aquela vontade, né? Aquele problema. E eu orando diante de Deus, colocando algumas frustrações, alguns questionamentos. E eu particularmente gosto muito de conversar em voz alta com Deus, assim como eu converso com vocês. E eu estava falando, mas Deus, e essa situação? Parece que batemos tanto nessa porta durante esse ano, essa porta não se abriu, parece que fizemos tanto e não vi ali realmente aquilo que eu gostaria acontecer. E então, durante o dia, o Espírito Santo falou ao meu coração e ele disse o seguinte: você precisa conhecer o Deus do gerúndio. E eu confesso para vocês que eu não fui uma boa aluna em português. Passava, né? Não era uma das minhas piores, mas também não era das minhas melhores, né? O que é gerúndio? O que é, gente? Deus está fazendo, Deus está acontecendo. Então eu rapidamente fui para o Google, o que é gerúndio? Para me lembrar do conceito dessa palavra. E hoje o tema da minha mensagem é conhecendo o Deus do gerúndio. Eu entendi que muitas coisas que nós largamos pelo meio do caminho, foi porque nós não entendemos que apesar da gente não ver, da gente não tocar, Deus está fazendo. Você crê nisso? Muitas vezes a gente olha para algumas coisas, alguns desejos, alguns problemas, o seu casamento, alguns relacionamentos que você gostaria que já tivesse em outro patamar, sim ou não? Não é verdade? Mas também a gente não percebe o quanto Deus já fez e o quanto Ele está fazendo. E a gente tem um slogan aqui, né, que a Sara não para, né? E o Deus do gerúndio, Ele não para. Deus não para. Muitas vezes você pode ter parado, você pode ter desistido, você pode ter mudado a sua rota, você pode ter atrasado um sonho, abandonado um projeto, mas eu quero te dizer nessa noite que enquanto você conta o tempo, enquanto o seu tempo cronos, Deus está trabalhando nos processos da eternidade que Ele quer construir em você. Enquanto nós olhamos para os fins das coisas, ou para o objetivo que nós colocamos na nossa mente, o Senhor, Ele está trabalhando na continuidade da sua fé, na perseverança do seu coração. E Deus não age apenas no destino final, Ele age no caminho. Enquanto você caminha, enquanto você ora, enquanto você crê, enquanto você jejua, Deus está fazendo, você crê nisso? Eu creio nisso. Deus então eu comecei a estudar sobre movimento. E aí fui lá e comecei a pesquisar qual foi o primeiro movimento da Bíblia, da história, qual o significado da palavra movimento. A palavra movimento, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, ela é Merachefet. Ela carrega a ideia de vibrar, de pairar, de aquecer, de gerar vida.
É como a Bíblia de estudo diz que essa palavra se refere ao movimento de uma ave sobre os seus filhotes. Não um movimento apressado, ansioso, mas algo intencional, cuidadoso e gerador. E o primeiro lugar que essa palavra aparece está lá em Gênesis 17. Não é Gênesis 17, calma aí, eu escrevi tantos versículos. Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. É o primeiro lugar que Deus começa com o movimento. Então, aqui a Bíblia já começa nos mostrando como Deus, Ele não criou a partir do caos, mas Ele criou a partir do movimento. E é tão profundo, gente. Eu achei um livro que só explica Gênesis 1. A profundidade da criação e da revelação. E essa palavra movimento, ela se movia, ela carrega uma revelação muito profunda. Que diz que antes da palavra, antes de haver luz, antes de existir criação, antes da palavra ser liberada, o Espírito já estava em ação. E eu quero profetizar sobre você em 2026. Você pode não ver, você pode não sentir, mas o Espírito estará em movimento. Deus vai agir em seu favor, Deus vai se mover, mesmo quando você desistir, Deus continuará se movendo em prol do seu casamento, em prol da sua, das suas conquistas, em prol do cumprimento do projeto dele para a sua vida. E quantos de nós desistimos no meio do caminho? Antes de Deus falar, o Espírito se moveu. E eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes a gente acha que cumprir o propósito de Deus, a gente precisa estar com tudo organizado, tudo perfeito, tudo na sua mais devida ordem. Mas estudando essa palavra, eu descobri que Deus, Ele não espera. Deus, Ele age no meio da nossa confusão. Sabe por quê? A nossa visão humana, ela é muito limitada. Então a gente acha que Deus só vai fazer se, é ou não é? Pensa no maior projeto da sua vida. Você não tem as condições que as suas crenças limitantes colocam? Mas Deus só vai agir se. Mas Deus só vai fazer se. Só que eu tenho entendido é que isso é muito humano, é limitado. E o mover de Deus, ele é muito mais profundo. Então, Deus, o tempo todo, e aí ele começa lá com Abraão. Né? Quando a gente vai estudar a história de Abraão, será que Deus disse para Abraão assim, espere você entender tudo? Ou Deus simplesmente disse para Abraão, ande? Gênesis 17, 1, então ele diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, e então ser perfeito. Andar significa que você confia, que você vai dar um passo que você não está vendo o chão. Andar com Deus é isso. Se movimentar com Deus é isso. Andar é confiar sem você ter as respostas, sem você ver o fim. Andar é você continuar mesmo com medo. Existem projetos na nossa vida, querido, que você tem que ir com medo mesmo. Eu fui no início desse mês de dezembro com a Isabela aqui da igreja. Ela tinha o sonho de pular de asa delta, de voar de asa delta, né? Então, ela falou comigo, vamos comigo, Ruth? Eu falei, vamos. Né? No início do ano eu fui de paraquedas, eu falei, já tinha ido, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, eu já tinha voado de asa delta. Eu falei, vamos embora. E aí muita gente falou assim, cara, eu tenho muita vontade, mas eu tenho medo. Eu falei, gente, vai com medo? Mesmo. Vai com medo mesmo. Se você for esperar ter todo o ambiente perfeito para você agir na vida, para você ir em direção às coisas que o Senhor tem para você, você não vai. E eu quero te dizer uma coisa, o mais poderoso agir de Deus, o mais poderoso sobre o agir de Deus, é que muitas vezes o movimento começa onde ninguém vê, onde você não encontra chão, onde você não vê resposta. E assim é conosco. Deus está trabalhando em nós mesmo quando a gente não sente. E eu quero te dizer uma coisa, o Deus do gerúndio não depende do seu sentimento, das suas emoções. Amém? Não depende. Nós precisamos entender isso. O silêncio de Deus nunca é uma ausência.
E nós muitas vezes falamos, não estou indo porque eu não estou ouvindo a voz de Deus. Mas se Deus te disse uma única vez para você ir, você precisa ir. E quantas coisas eu comecei a parar para pensar que nós desistimos porque nós achamos que Deus não está agindo. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido, Deus não é um Deus que apenas fez ou um Deus que apenas fará. Ele é um Deus que está fazendo. Deus está formando o teu caráter, Deus está curando as suas feridas, Deus está restaurando a sua história, Deus está conduzindo as suas decisões para o lugar certo, Deus está alinhando o teu coração, Deus está preparando o seu futuro, Ele está se movimentando agora. E nós precisamos entender que 2026, se você vê o panorama político, econômico, as notícias são boas? Não, mas eu tenho crido e falado no meu coração, a igreja está guardada e protegida, e nós vamos avançar como nunca em 2026, porque Deus continua se movendo, mesmo quando o homem traz notícias ruins, mesmo quando o panorama não é favorável. Deus continua se movendo. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa, ele parou? Ele vai completar. Ele vai até o fim. Então isso significa que Deus não abandona nada no meio do caminho igual a gente. Nada. Tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele, aquele que começou a boa obra, não vai abandonar no meio do caminho. E eu quero te dizer uma coisa. Você já se sentiu atrasado diante de alguma coisa? Já se sentiu perdido diante de alguma coisa? Ele continua trabalhando. O que você não pode é desistir. O que você não pode é entrar num lugar de desobediência. O que você não pode é deixar que as frustrações, as dores do seu coração te paralisem. E eu quero te dizer uma coisa. Quando você estuda a Bíblia, antes de todo milagre tinha um movimento. Sempre. E Deus, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Deus, Ele só chama pessoas que estão em movimento. Porque Ele age enquanto a gente caminha. Olha só o que aconteceu com Gideão. Não quero contar toda a história de Gideão, mas um resumo, né? Gideão vivia num tempo de muita opressão, de medo, de escassez. O povo de Israel estava sendo constantemente atacado pelos midianitas, roubado. Tudo que Israel produzia era roubado. E o medo, então, havia se tornado parte do ambiente deles, da rotina deles. Era uma sobrevivência diária. Então, é nesse cenário que Deus chama Gideão. Olha lá, Juízes 6:11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra. E Gideão estava malhando o trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Então, essa cena ela é profundamente simbólica, porque lagar não era lugar de malhar trigo. O trigo era malhado no alto, né, onde o vento podia espalhar, separava a palha do grão. O lagar era um lugar de esmagamento, não de colheita. Mas Gideão estava com medo, ele estava ali com medo, mas ele estava trabalhando. Ele não havia desistido. E eu quero te dizer uma coisa, Gideão não estava forte naquele momento, mas Deus encontrou nele um coração disponível e em movimento. Então Deus não está esperando de você perfeição, mas Deus está esperando em você disposição e movimento em 2026. Disposição em obedecer ao Senhor. O que o Senhor tem chamado você para fazer? Muitas vezes a gente acha, eu não sei toda a palavra, como é que eu vou pregar? Eu não conheço tudo, como é que eu vou fazer? Eu não sei orar perfeitamente, eu não sei falar como os pastores falam. Mas querido, se Deus tem colocado um incômodo no teu coração, e eu conversei sobre isso com a Arena ontem, em nome de Jesus, o Senhor vai te colocar um grande sonho no teu coração em 2026. Que você vai precisar, que vai perder o sono, você vai orar mais, você vai jejuar mais. Você vai buscar mais, porque eu creio em nome de Jesus que 2026 será esse ano do movimento, onde a gente não vai parar, não importa o tamanho do gigante. Olha só que coisa interessante, um parêntese, depois eu vou pregar sobre isso. Eu li um livro sobre Davi, e lá no livro ele fala o seguinte: quando Davi chegou, o gigante ficou enfurecido.
Porque o gigante queria lutar com um guerreiro. Só que Davi era o ungido e o escolhido. E sabe, aquilo marcou tão profundamente o meu coração, aquele livro, que eu falei, caramba, é isso. Os problemas vão olhar para a gente e vai falar, quem é você, Sidney? Quem é você, Thaís? Mas nós temos uma coisa que nós vamos receber hoje, nós vamos fortalecer hoje, que se chama unção. E a unção te prepara para algo. A unção te capacita para estar em movimento. E a unção te diz, ok, aparentemente o mundo te vê pequeno. Mas para Deus você é gigante. Mas para Deus você é grande. Quantos problemas têm se levantado contra você e você tem se calado, e você tem se sentido frustrado, e você tem se sentido pequeno. Gideão estava ali morrendo de medo. Ele não estava confiante, ele não estava seguro, mas ele estava em movimento. E eu quero te dizer, aí lá em Juízes 6:12, o anjo aparece e diz algo completamente contraditório para Gideão naquele momento. Ele diz o seguinte: o Senhor é contigo, homem valente. A Bíblia diz que ele tinha medo. Se ele tinha medo, ele estava se sentindo valente? Não. Mas o Senhor vê o que você não vê. Porque a gente muitas vezes, a nossa visão sobre nós está muito baseada no que nós estamos sentindo naquele momento. Mas é o que eu quero te dizer uma coisa, a sua identidade vai conhecer o Deus do movimento. O Deus que não age pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pelas suas circunstâncias. E olha só que coisa interessante, Deus não fala sobre o momento de Gideão, eu estou vendo que você está com medo. Mas Ele fala pelo propósito que Ele tinha para Gideão. Deus olha você com os olhos do teu propósito. Com o tamanho do teu propósito. Não o tamanho do teu medo, não o tamanho da tua dor, não o tamanho da tua preocupação. Então Deus chama você pelo que Ele está gerando em você para o cumprimento do teu propósito. E não pelo que você está sentindo agora. Então ali Gideão, mesmo tímido, ele teve um sopro de Deus e um chamado. Então, querido, se você esquecer tudo que eu falei nessa noite, lembre-se que Deus, o céu não responde à sua perfeição, mas responde à sua movimentação. Quando o problema chegar, Ele vai encontrar você orando, buscando, se consagrando, jejuando, vindo ao culto, orando, profetizando, com o seu livro dos sonhos, declarando, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, eu e a minha casa conhecemos ao Senhor. Esse é o Deus do movimento. E sabe uma coisa? A nossa humanidade, ela tem uma tendência muito grande, eu conversei sobre isso com a Arena ontem, de nos parar, de nos acomodar. Quem aqui gosta de cama confortável, um lugar cheiroso, limpinho, não gostamos? Gostamos de conforto. Só que eu quero te dizer uma coisa, cumprir propósito de Deus, você sempre vai estar num lugar de desconforto. Você acha que Gideão não estava com medo? Você acha que aquele lugar de malhar trigo não era desconfortável? Não era um lugar apropriado? Mas Deus encontrou ele em movimento. E talvez você esteja em alguma área da tua vida nesse lagar. Um lugar apertado, um lugar escondido, um lugar onde ninguém vê, um lugar sem perspectiva, sem sonho. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você continua se movendo, Deus continua agindo. Eu nunca me esqueço de uma experiência, nós tínhamos um sítio em Teresópolis, nós fazíamos revisões de vidas, os encontros com Deus lá. E eu lembro que nós tivemos uma situação muito difícil com uma das pessoas que estava ali fazendo revisão de vidas. E em um dos momentos, uma movimentação muito forte do Espírito Santo, ele parou do meu lado, do lado da porta, e me disse o seguinte: Ruth, hoje eu quero ver se Deus me respeita ou não. Eu falei, nossa, cara afrontoso. Então começou um mover muito forte do Espírito Santo. Começou a mover muito forte.
E as pessoas iam orando, os pastores iam orando, e as pessoas iam se enchendo, se enchendo, se enchendo. E eu já estava cheia do Espírito Santo, e quando eu olhei para ele me disse o seguinte: a única pessoa que pode parar o mover de Deus sou eu mesmo. E eu nunca me esqueci dessa experiência. Porque aquele homem estava vendo que o Espírito Santo estava tocando, mas ele queria saber se Deus ia respeitar ele. E aí, naquele momento, eu falei: caramba, o Espírito Santo não entra num lugar que ele não é bem-vindo. Então, a primeira coisa, querido, que você precisa começar 2026 é com o coração aberto. Para dizer: Deus, eu não sei como será, mas eu sei que eu estou indo. Deus, eu não sei como vai ser esse projeto, se vai dar certo, mas eu estou avançando. Senhor, se o Senhor disse, eu confio e vou. Senhor, se o Senhor me mandou permanecer, eu vou permanecer. E nós precisamos abrir o nosso coração, entender que há momentos que, além de caminhar, a gente precisa decidir continuar. Em nome de Jesus, querido, você não vai desistir do seu casamento, dos seus filhos. Você não vai desistir dos maiores sonhos que o Senhor tem colocado no seu coração. Em 2026, você vai continuar persistindo. E a história de Elias ensina pra gente algo muito bom. E o tempo está correndo, não sei se vai dar tempo de contar tudo. Mas Elias, ele teve uma grande vitória. Ele foi um dos maiores profetas da história. Ele enfrentou reis, confrontou falsos profetas, viu fogo descer do céu diante de toda a nação. Mas logo após o maior milagre público, ele sofreu um colapso interno. Algo aconteceu dentro dele e ele parou. E eu quero te dizer uma coisa: grandes experiências espirituais não vão nos tornar imunes ao cansaço. Quantos aqui estão terminando o ano cansados? Acho que eu posso levantar. Que ano? Desgastados. Sabe, existem coisas que estão tirando a sua energia, tirando a sua alegria, tirando, sabe, muitas vezes até palavras ruins da tua boca. Isso aconteceu com Elias. E Elias, então, se cansou. Mas eu quero te dizer uma coisa: às vezes o seu cansaço não é falta de fé. É só tua humanidade gritando, berrando. Mas nós precisamos, quando estivermos cansados durante essa caminhada, nós precisamos encontrar um lugar de descanso em Deus. O ano que vem será o ano do refrigério. Mas o refrigério, querido, não é um lugar de paralisação. É um lugar de caminho, e eu estou caminhando. Enquanto eu caminho, o Senhor traz o refrigério. Enquanto eu avanço, enquanto eu obedeço, o Senhor traz o refrigério. E nós vamos estudar sobre isso. Eu já estou lendo o livro do Bispo Rodovalho. Passa na livraria, compra, para você entender o mover que nós estaremos no ano que vem. E eu quero te dizer uma coisa: Elias caiu exausto. E Deus não chegou e detonou Elias. Mas pelo contrário, Deus levou um alimento quente. Nesse movimento de caminhar, de conhecer o Deus do gerúndio, do avanço, do indo, do fazendo. Quando você se cansar, você pode até dar aquela esmorecida. Mas você não pode se esconder nos lugares errados. Elias então se esconde e Deus vai lá e traz um alimento quente para ele. E ele fala então: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E estudando sobre esse alimento, Elias andou 40 dias, foi isso? 40 dias. Depois que ele comeu isso. Porque o Deus do gerúndio, ele não termina histórias no esgotamento. Mas ele vai te trazer alimento, força e ânimo para você continuar. E eu quero te dizer uma coisa: o alimento que ele vai te dar é um alimento fresco, para que você possa dar aí mais uma caminhada longa, mais uma jornada, para que você não pare. Gideão então nos ensina a não parar, Elias nos ensina a continuar mesmo quando a gente está cansado. Então a gente precisa entender que como Deus age quando a gente caminha, mesmo quando a gente não vê resultado imediato. Porque você para, porque os seus olhos não contemplam o resultado, é ou não é? Né? Vai para a academia, você vai ver o resultado na primeira semana? Não, impossível, seria bom, né, gente?
Segunda-feira eu vou para a academia, né? Quantas pessoas aqui pagaram academia em 2025 e não foram? Levanta a sua mão. Estou te vendo. Estou te vendo, né? E eu quero te dizer uma coisa. Nós precisamos entender que Deus trabalha com um tempo muito maior do que o nosso, com a eternidade. O nosso tempo é curto, os nossos olhos são curtos. E aí eu quero lembrar vocês de Jericó. Porque a história de Jericó ensina isso para a gente. Já pensou? Deixa eu contextualizar vocês aqui. Jericó, então, era uma cidade fortificada, alta, temida, humanamente impossível de ser vencida. E era a primeira barreira entre o povo e a promessa. E aí, então, Deus manda o povo fazer o quê? Rodear. Durante 6 dias uma vez, e no 7º dia, 7 voltas. Já pensou se o povo tivesse parado e murmurado no primeiro dia? O muro teria caído? Não. E eu quero te dizer uma coisa. O processo de Deus, muitas vezes, aos teus olhos, vai parecer que não está funcionando. Mas meu marido não está mudando. Mas as coisas na minha empresa não estão acontecendo. Mas a minha esposa não tá melhorando. Não está acontecendo. E a gente fica assim muito olhando do nosso jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes o céu está trabalhando. E o silêncio de Deus não é a ausência de movimento. É apenas Deus te desafiando a confiar um pouco mais. Eu fico pensando. Eu sou uma pessoa agitada. Eu gosto de resultado, né? Às vezes eu não tenho paciência, eu te peço fazer uma coisa, demorar mais um pouquinho, eu fico, não, deixa que eu faço. Não tenho muita paciência para esperar. E aí eu fico pensando, estava estudando a palavra hoje, eu falei, 6 dias dando volta. Devia ser grande pra caramba. Quantos quilômetros andando no sol, no calor. Você ia reclamar ou não ia? E eles estavam andando descalços, porque não tinham tênis ASICS, Nike, né, de corrida, top, cheio de amortecedor. Não era gostoso. E aí o nosso coração começa a perguntar, por que isso? Para que eu tenho que obedecer desse jeito? Até quando? Será que realmente está funcionando isso? Será que persistir nisso é mesmo o caminho? Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, Jericó te ensina para a gente uma verdade profunda. Nenhum processo de Deus na sua vida, ele é inútil. Nenhum. Nenhum. Quando Deus te desafiar a perdoar, esse processo não é inútil. Quando Deus te desafiar a orar mais, a jejuar mais, a buscar mais, esse processo não é inútil. Porque enquanto você está crendo e fazendo, enquanto o povo marchava, eu creio que no mundo espiritual algo acontecia. E os nossos olhos precisam se abrir para que a gente veja o que Deus está fazendo no invisível. Porque Deus continua trabalhando quando você não vê. Josué 6,5 então diz que quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará. E eu imagino que o povo, né, gritou de desespero, de fé. Foi um grito e possivelmente eles não esperavam que naquele momento fosse acontecer, mas aconteceu. E eles gritaram porque creram que algo já estava para acontecer. E então o muro caiu. Foi o grito que derrubou o muro. Foi a fé que foi construída durante aqueles 7 dias no coração daquele povo. Então, queridos, algo está sendo construído no teu coração. E você não pode desistir até você ver o milagre acontecer. Você não pode desistir no meio do processo. Porque Deus trabalha enquanto caminhamos. Deus não trabalha apenas quando a gente chega. Quando a gente chega é muito bom, né? Você teve milagre em 2025? Você teve bênção para contar? Não é bom contar bênção? Não é bom você perceber que Deus fez? Mas Deus não estava só no fim. Deus estava em todo o processo.
E eu quero te dizer uma coisa, o mesmo Deus do gerúndio que estava lá em Jericó, Ele está aqui hoje, quebrando as resistências, alinhando corações, testando a sua obediência, fortalecendo a sua fé, protegendo o seu coração. E tudo isso aconteceu enquanto eles andavam. Porque o mover de Deus não começa no fim. E eu quero te dizer uma coisa, em 2026 pode acontecer tudo, mas a Sara Recreio não vai desistir. Nós não vamos desistir, nós vamos persistir. Por isso, querido, eu quero te desafiar você, compra o seu livro dos sonhos, faça o seu livro dos sonhos, ponha os seus sonhos ali. Hoje eu tenho conversado com algumas pessoas, e aí ela falou assim para mim, fiz, meu livro dos sonhos está pronto, e agora eu faço o quê? Falei, querida, agora você ora. Agora você leva ele para a igreja. Agora ele vai virar o teu caderno de oração. E você vai orar e profetizar sobre cada área da tua vida durante todo o ano de 2026. Até você ver a mão de Deus agir. Até a muralha cair. Hoje, saindo aqui da igreja, já estava um calor. O povo desligou o ar expulsando a gente, né? Eu já estava ali na última cadeira, alguém chegou assim para mim, pastora, eu quero te contar uma coisa. Esse ano todo fazendo entrevista, o emprego chegou. Primeira semana de janeiro eu começo. Querido, esse é o Deus. Quantas vezes essa família se desesperou, essa esposa se desesperou, falou, não vai dar certo, vai faltar, alguma coisa precisa acontecer. E eu disse para ela, faltou alguma coisa? E eu te pergunto uma coisa, no meio do todo o deserto que você passou em 2025, faltou alguma coisa? Não. E por que diante dessa luta você vai desistir? E por que diante dessa batalha você vai desistir? Nós não podemos desistir. E eu quero te dizer uma coisa, a nossa humanidade nos leva para olhar aquilo que ainda não está acontecendo. Mas o nosso espírito precisa nos lembrar aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo. E talvez você esteja diante de um grande Jericó, uma muralha que parece intransponível, um desafio que insiste em permanecer, te cutucando. Mas hoje Deus te diz, continue trabalhando. O céu está trabalhando enquanto você continua sendo fiel. Fiel. E a última história, e aí o pessoal do louvor pode vir. A história dos 10 leprosos revela uma das verdades mais profundas sobre o agir de Deus da Bíblia, e eu amo essa história. Nem toda cura acontece no ponto de chegada. Então, Jesus está a caminho de Jerusalém, quando encontra 10 homens marcados pela lepra. E naquela época, os leprosos tinham que ficar fora dos portões da cidade. E eles viviam à margem. Sentiam muitas dores. Lucas 17, 12. E aconteceu que, entrando Jesus numa aldeia, ele saiu ao encontro de 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eles não podiam se aproximar. Existia uma lei que exigia eles manterem uma distância. Mas a dor deles se aproximou, fez eles se aproximarem de Jesus e clamaram, Jesus, tenha misericórdia de nós. E esse clamor não é um clamor bonito, é clamor de alguém desesperado. Querido, eu não sei o tamanho do desespero do teu coração por algo que ainda não aconteceu. Por algo que você não vê, por uma resposta que ainda não chegou. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando a dor encontra Jesus, a fonte de tudo aquilo que nós precisamos, algo começa a se mover. E é a ordem que desafia toda a lógica. Porque Jesus poderia curá-los ali mesmo, dizendo, sejam curados. Mas Jesus faz algo diferente, Lucas 17, 14. Ele diz o seguinte, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E eu quero que vocês leiam comigo. E aconteceu o quê? Indo, eles ficaram limpos. E essa é a frase que muda tudo. É uma frase poderosa da palavra de Deus. Porque eles não foram curados quando eles pediram, eles não foram curados quando eles choraram, eles não foram curados quando eles mostraram a dor deles, eles foram curados enquanto eles caminhavam.
E muitas vezes você vai vir para o culto chorando, sangrando. Você vai se ajoelhar no seu quarto chorando, sangrando. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Só vive milagre quem persiste. Só vive milagre quem não abandona. E a cura, ela não estava no ponto de partida, ela estava no caminho. O versículo diz que no caminho eles foram curados. É o Deus do gerúndio em ação. Essa história revela perfeitamente quem é o nosso Deus. Ele cura enquanto você está indo para a célula chorando. Ele restaura a sua família enquanto você está aqui no culto servindo. Ele transforma enquanto você decide avançar. O milagre, ele não vai acontecer quando a tua vida estiver toda perfeitinha e as coisas fazendo sentido. Ele vai acontecer quando você escolhe confiar. E o mover de Deus, ele não acontece então sem obediência. E nem todos perceberam o milagre. E a Bíblia ainda fala mais lá em Lucas 17. Depois leia todo Lucas 17. Eu li hoje várias vezes. A Bíblia diz que apenas quantos voltaram para agradecer? 9 foram curados fisicamente, mas apenas 1 foi transformado por inteiro. Quero te dizer uma coisa. Quando Deus começar a te abençoar, é na igreja que você precisa continuar permanecendo. Quando Deus te der muito dinheiro, uma casa de praia, uma casa em Miami, muitas viagens, você não pode abrir mão do projeto e do chamado que Deus tem para você. É aí que você tem que servir mais. Muitos de nós abandonamos Deus quando a gente chega no então, no finalmente, no conforto, no milagre, na resposta. E aqui não dá para eu destrinchar, a gente não tem muito tempo, mas a palavra cura que é usada é sozo, que fala de uma cura completa, de algo que restaura de dentro para fora. Então aquele homem que voltou para agradecer, ele não recebeu apenas saúde, mas ele recebeu salvação, redenção. Porque muitas pessoas passam momentos da vida com Jesus, são curadas, recebem milagres, mas não são verdadeiramente transformadas. E o convite do Deus do gerúndio para você é uma transformação completa. O que isso pode te ensinar, Sara Recreio? A fé que caminha é a fé que experimenta o sobrenatural do Deus em Deus. A fé no Deus que continua operando enquanto você não vê, mas caminha. Eu quero te dizer uma coisa: você não vai parar no meio do caminho. Não importa o gigante que se levantar, não importa o problema que acontecer, você não vai parar, você vai continuar. E essa palavra eu tenho falado: Ruth, você não vai parar, mesmo quando os teus olhos ainda não contemplam. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. O Senhor está com você. E eu quero fazer algo profético nessa noite. Quero pedir para você ficar em pé. Hoje eu até tentei descansar um pouco, mas o Espírito Santo falou ao meu coração: vai estudar sobre unção. E aí eu fui lá nas minhas Bíblias e nos meus anotações, estudando sobre unção, pesquisando sobre o que é unção. A unção, ela é uma manifestação de Deus para te capacitar para um propósito. Eu não sei aquilo que você desistiu, ou o tamanho do gigante que você está enfrentando, está gerando medo no seu coração, ou as frustrações que estão te paralisando. Mas se porventura em alguma área da tua vida você está parado, você estava como Gideão com medo, você estava como Elias se escondendo, ou você estava como aquele povo de Jericó sem entender o que estava acontecendo,
eu vou te desafiar a se movimentar e dar um passo de fé e vir aqui à frente. Porque hoje nós vamos derramar, nós vamos clamar ao Espírito Santo por uma unção que vai te capacitar a você se movimentar, a te levar em lugares que você nunca foi antes. E então eu quero te convidar, se movimente, dê um passo de fé, seja ousado, venha aqui pro altar. Nós vamos orar. E eu quero te dizer uma coisa. O Deus do gerúndio, Ele se manifesta no meio das coisas. E muitas vezes você acha que o meio é desperdício, mas não é. Ou o meio é castigo. Deus está me castigando, Deus está me punindo, mas não é. O meio é o lugar onde Deus trabalha mais profundo, na profundeza dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, do teu caráter, dos teus sonhos. E eu quero te dizer, Sara Recreio, essa verdade vai nos sustentar em 2026. Porque muitos querem a parte do cheguei, do conquistei. Mas Ele é e será glorificado na tua vida enquanto você está indo. Enquanto você está indo. 1 João 2:27 diz que a unção que dele recebestes permanece em nós. A unção não é um evento, não é só um ato profético, mas é uma presença que você recebe e que ela continua agindo no teu coração dia após dia. E eu quero te dizer uma coisa, hoje você vai receber essa unção. E em vários momentos Davi foi ungido rei, mas ele passou anos no anonimato. José recebeu um sonho, mas antes ele foi moído no silêncio. Jesus foi ungido e imediatamente ele foi conduzido ao deserto. Essa unção não vai te levar ao ponto final de imediato, mas ela vai te sustentar no caminho. A palavra unção vem de massash, que significa habilidade, capacitação para uma função específica. E eu quero que você comece a pedir agora essa presença ativa de Deus operando em você, para que você permaneça no caminho. Eu quero que você agora ore ao Deus do gerúndio, clamando: Senhor Deus, os sonhos que eu desisti, os projetos que eu abri mão, os desafios que eu não tenho visto a tua mão agir, os gigantes que têm se levantado, que têm me maltratado. Recebe, começa a pedir essa unção agora. Percebe que 1 João diz que a unção permanece. Então você vai receber e ela vai permanecer em você. Essa unção de criatividade para resolver problemas, unção de criatividade para novos negócios, unção, capacitação, presença ativa de Deus operando em você. Eu quero te dizer uma coisa, querido, essa unção, enquanto você busca a Deus, ela está agindo a seu favor. Enquanto você chora, ela cura o teu coração. Enquanto você espera, ela organiza o caos da tua mente. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós clamamos por essa unção agora. Comece a clamar: unção de Deus, vem sobre mim. Põe a mão sobre a tua cabeça. A Bíblia diz que Davi foi ungido com óleo sobre a cabeça dele. Eu declaro que essa unção está sendo derramada sobre nós. Unção para que a gente permaneça. Unção para os dias silenciosos. Unção para os dias difíceis. Coloca a mão sobre a tua cabeça e começa a profetizar. Você não vai desistir. Você não vai desistir até que você veja o final da história. Você não vai desistir, porque aquele que começou a boa quando obra. não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Mesmo quando não vejo, Declara isso sobre trabalhas. você. Mesmo quando Você não está sinto, sendo capacitado trabalhas. Meu Deus está continuar. trabalhando. Meu Deus está
de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu escrevi uma oração para a gente fazer juntos agora, nesse último culto. Eu quero que você repita assim comigo: Senhor, nós reconhecemos, Tu és o Deus que se move, Tu és o Deus do processo, Tu és o Deus do gerúndio. Nós não queremos parar, nós não queremos resistir ao Teu mover. Hoje eu escolho caminhar contigo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, mesmo sem sentir tudo. Eu escolho confiar, eu escolho obedecer, eu escolho avançar. E a unção que eu recebo hoje vai me sustentar todos os dias desse novo ano. A Tua presença vai me conduzir aos melhores caminhos, às melhores decisões. O Teu Espírito se move em meu favor. E enquanto eu caminho, a Tua glória vai se revelar. Em nome de Jesus. Amém. Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Declara. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Meu Deus está trabalhando. Declare isso nesse momento. Mesmo quando não vejo, mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Meu Deus está trabalhando. Só a voz da igreja declarando isso. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Canta essa verdade. Meu Deus está trabalhando. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Última coisa, para a gente fechar o último culto de 2025. Último culto de domingo. Na quarta-feira a gente tem culto. É fundamental você estar plantado junto ao ribeiro das águas. É fundamental você pertencer. É fundamental você estar num ambiente, sabe, de pessoas que vão orar por você, que vão te animar, que vão pegar na tua mão quando você tentar desistir. Eu não sei quais processos você está vivendo e quais nós vamos viver o ano que vem. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós não vamos parar, nós não vamos desistir e nós não vamos nos esconder, mas nós vamos avançar. Então eu quero te desafiar. 2026 é o ano de você pertencer, de você servir, de você estar numa célula, num discipulado, sabendo que o Senhor vai estar contigo em todo o tempo e que a igreja vai ser o melhor ambiente para você não desistir e para você avançar. Em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Deus abençoe, Pastor Rafael. Em nome de Jesus. Amém. Levanta sua mão aí onde você está. Deixa eu abençoar você em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós.
Nessa semana, você vai ter uma semana de muita paz. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Nessa semana, o inimigo não pode chegar perto de você. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Existe uma igreja que está orando com você pelos seus pedidos, pelas suas necessidades, em nome de Jesus. E porque você tem um Deus que trabalha incessantemente em teu favor, eu queria fazer uma pergunta para você: como é que vai ser a sua colheita? Se você crê que Deus ainda opera e ainda pode fazer algo no seu 2025, ainda, como é que vai ser a sua colheita nesses próximos dias? Gente, e como é que vai ser o teu 2026? Eu abençoo você para isso em nome de Jesus, amém? Deus está trabalhando em teu favor, então você pode se alegrar, pode celebrar. Passa lá no final, adquira o seu ingresso para estar com a gente na nossa festa da virada. Deus te abençoe e até quarta-feira.